Olá, turma. Então, hoje a gente vai falar, sobre a evolução que ocorre no espaço rural, mundialmente. A gente vai começando a falar sobre a agricultura. A agricultura nada mais é do que o cultivo no campo. Então, a partir de quando você planta determinado produto, você já está ocorrendo ali uma agricultura, vamos dizer assim. Então, a agricultura ela começou a ocorrer quando o homem deixou de ser nômade. Então ele começou a fixar moradia em determinados locais, desde daquela figura que eu mostrei para vocês, da qual, no caso, uma sociedade se juntou e algumas pessoas ficavam responsáveis por determinada função ali na aldeia, vamos dizer, nas vilas. Então eles começaram a fixar moradia e começaram a criar seu próprio alimento. Então eles não tinham mais a necessidade de cada dia ficar é, é claro que existia algumas pessoas que também ficavam responsáveis pela caça, mas antigamente era uma forma bem mais constante. Então eles começaram também a criar gados nessas vilas. Isso não tinha necessidade também, e às vezes de ficar, se não conseguisse achar determinada carne, então eles poderiam ter o abate ali na aldeia mesmo, para alimentar a população, e acabou tendo esse tipo de modo de vida. Eles deixaram o nomadismo de lado. Okay? Então a agricultura ela surgiu há 10 mil anos atrás, vamos dizer, na Mesopotâmia, que Mesopotâmia basicamente significa entre dois rios, que era o Eufrade. E ali eles começaram a criar, no caso, as primeiras agriculturas, justamente porque era uma área propícia para a plantação. E quais foram os primeiros cultivos dos produtos? Ali eu botei primeiros cultivos após a pecuária, porque eles também, no caso, tinha a pecuária para se alimentar, mas eles começaram a produzir o trigo, a aveia, o centeio e também, no caso, a cevada. Então, eles procuravam algumas características físico-geográficas também, justamente para ter uma agricultura melhorada, vamos dizer. E isso ocorre até os dias atuais. O primeiro deles é os tipos de solo, onde, no caso, é a camada viva que existe, vamos dizer assim, a parte mais superficial. E ali, justamente, no caso, você tinha um solo mais propício para plantar determinados produtos. Tá ok? Então, o tipo do solo no caso, tem existe uma degradação formada pela degradação da rocha matriz, que é o ar e a água, vamos dizer. Por exemplo, também existe o solo vulcânico, que é um solo muito rico em materiais também, fértil. Tanto que aqui, quando existiu um vulcão aqui no Brasil, um derramamento muito grande de lavas, foi uma grande parte desse magma se espalhou entre, no caso, o norte aqui, o norte não, o sul do estado do Rio de Janeiro e uma grande parte também de São Paulo. Tanto que existem muitas plantações nessa parte. Também existe o solo que é um pouco infértil, que é o de massapé, que é basicamente argiloso, que ocorre muito no Nordeste, e isso faz com que tenha alguns tipos de... Não tenha, no caso, uma plantação muito boa, uma agricultura melhor, muito boa. As condições do clima são extremamente, no caso, importantes. A água é muito importante, mas um excesso de água também ocorre um processo de lixiviação, que é, no caso, a retirada de nutrientes do solo. E isso traz alguns tipos de prejuízo também. Quando chove muito, também não é bom. Tá ok? E a topografia, que no caso é o relevo, vamos dizer assim. Então existe algum tipo de encostas muito íngremes que acaba tendo, no caso, um solo raso, ou seja, ocorre um processo, às vezes até mesmo da chuva, que acaba tendo um deslize de material e esse material ele acaba sendo muito raso, que fica naquele local. Então não tem muitos nutrientes. Tá ok? Então isso são algumas características físicas e geográficas que determinados agricultores também eles têm que ver para fixar determinada plantação em determinado local.
Então, sem esses três itens aí são os principais para que você tenha uma agricultura de excelência, de qualidade, né, uma produção muito grande. E a agricultura e a pecuária ela é dividida em dois tipos. Tem as extensivas e as intensivas. As extensivas é uma agricultura meio que arcaica, vamos dizer. Né? Um trabalho mais braçal. Né? Existem muitas terras ainda, vamos dizer assim, desse tipo, que não existe um mecanismo, uma modernização muito grande. Então eles acabam utilizando aquele arado ainda, plantação manual. Né? São, às vezes, pequenas propriedades, vamos dizer, né, de plantação familiar ainda. Então, né, essa grande quantidade de pequenas propriedades acaba tendo, no caso, uma interferência muito grande aqui no Brasil, que não são aquelas grandes plantações. E tem as intensivas, que já tem uma alta tecnologia, uma produtividade extremamente alta, existem produtos, os agrotóxicos também, né? As plantas transgênicas, e isso faz com que tenha uma produção muito alta, até mesmo porque a mecanização é muito alta, ok? Às vezes até mesmo não tem nenhum tipo de interferência meio que humana, muito mínima, né? Os plantadores eles utilizam, no caso, tecnologia de ponta mesmo, tá ok? Então aqui no Brasil não existe tantas fazendas assim. Esse é um pouco também mais assim em empresas, em países, vamos dizer, ricos, que têm um grande número de capital e também Estado ajudando financeiramente, porque emprestando dinheiro e eles acabam tendo, no caso, uma mecanização bem mais alta.